quais são os mitos da nossa prática clínica que atrapalha nós psicólogos a termos uma prática segura, uma prática leve, uma prática correta, inclusive dentro das nossas normas de ciência. Olá, colegas psicólogos, estamos no ar com mais uma live, a nossa 10ª live de 10 lives que antecedem o nosso principal evento, que é o nosso Depressão 360, o nosso workshop onde a gente vai falar sobre tudo sobre o tratamento da depressão na prática clínica do psicólogo, com todas as complexidades que essa demanda traz, automutilação, crises, suicídio, familiares. Como é que o psicólogo atende na prática? O que é que ele faz na prática? Quando entra um paciente no seu consultório, quais são as intervenções? Quais são os serviços disponíveis? Como é que a gente direciona, organiza clinicamente um tratamento? Quando o paciente tem crises na sua frente, quando familiares são violentos, o que o psicólogo faz na maior e a mais complexa demanda? Você vai aprender tudo isso dentro de um método, que é o nosso método OR360, que organiza e reorganiza sessões da prática clínica, e esse método pode ser adaptado a qualquer outra demanda. A gente vai mostrar na demanda, digamos, que mais aparece nos consultórios de psicologia, as que trazem dificuldades clínicas muito comuns que a gente recebe, comuns e difíceis, como ideação suicida, por exemplo. Então, se o método funciona dentro, para organizar nossas sessões, numa demanda tão complexa, com tantas questões que essa demanda traz para o consultório, imagina com qualquer outra demanda, Olá, gente, bom dia. Hoje eu trouxe aqui para a gente finalizar a nossa série de lives pré-workshop, porque semana que vem, segunda-feira, já começa a primeira aula, Então, quem não se inscreveu, se inscreve para poder receber o link das aulas, para você assistir, acompanhar direitinho, para que você possa receber certificado, receber seu material, sua apostila, mas também para que você possa entender na prática como é que você vai fazer agora, a partir de agora, no seu consultório, tá bom? Vamos começar aqui a live com alguns mitos, que eu trouxe, que são muito comuns da gente sair da faculdade com esses mitos, enraizados na nossa cabeça e atrapalham muito, a gente a se desenvolver na nossa prática. A gente fica confuso, E esses mitos todos, gente, a gente vai desmistificar alguns, são muitos, Mas eu trouxe 7 aqui pra gente desmistificar. E isso vai facilitar muito, inclusive, quando você for entrar em contato com o conhecimento das suas sessões, a organização que nosso método propôs para você ali, vai propor para você se organizar e entender o que fazer diante de pacientes, Então vamos lá. O primeiro que eu trouxe aqui é um clássico, gente, é um clássico. Quem tiver alguns aí que souber, me fala, tá? Mas olha, tem um que é um clássico. Psicólogo não faz diagnóstico. É um mito clássico, gente. Como se só o médico fizesse o diagnóstico, Então isso já... Olha, tem psicólogos que falam que até professores na universidade já falaram isso para ele, Então são professores que tem que rever realmente o seu conhecimento da nossa área. O diagnóstico é uma intervenção que a gente faz que ou seja, a gente tem lei, que regulamenta a nossa profissão, e das intervenções que a gente faz, regulamentada, é o diagnóstico psicológico, Então, e o diagnóstico tem vários aspectos, linhas diferentes, A gente vai entender melhor sobre o diagnóstico psicológico lá no nosso workshop, vocês vão entender, inclusive, esse diagnóstico organizado dentro de um processo clínico, para que vocês tenham bastante clareza, simplicidade. Gente, a nossa profissão, ela não pode ser um segredo pra gente, Ela tem que estar clara na nossa frente pra gente saber exatamente o que a gente... É o mínimo que a gente precisa saber, é exatamente o que eu faço dentro do consultório, Então, é claro que essas questões
são importantes. Vão escrevendo aí, eu quero saber se vocês conhecem algum mito também, pra gente ir compartilhando aqui. O segundo mito que eu trouxe aqui, que também tem relação, né, muitas vezes com o médico, né? Isso aí tem muito mito com relação a médico, gente. Eu trouxe alguns aqui. Se o médico fez o diagnóstico, então ele está correto. Eu ouço muito assim: a paciente está com isso. Aí eu pergunto assim, mas você fez o diagnóstico? A pessoa nem foi para o seu atendimento ainda? Não, mas o médico fez. Então o médico fecha o olho porque ele é Deus e ele sabe exatamente sempre o que está fazendo, né? E fora que o diagnóstico dele é igualzinho ao nosso, né? Então, ou seja, é um desconhecimento que a gente tem e a gente sai com esse mito de que o médico faz o diagnóstico e a gente aceita calada o diagnóstico de um médico. Então isso tá errado, né, gente? Os objetivos são diferentes, a linha de trabalho é completamente diferente, né? O que ele colhe no diagnóstico é totalmente diferente do diagnóstico psicológico, né? Então nossos objetivos de trabalho, a gente está observando a mesma pessoa, as mesmas características, mas com objetivos completamente diferentes. Então um diagnóstico médico por si só, ele não vai ser suficiente para eu ter o meu diagnóstico fechado, né? E outra coisa que a gente tem que parar para pensar aqui também: um médico é um ser humano, né? Ele é um profissional, e assim como na psicologia tem profissionais bons e ruins, assim como na engenharia tem profissionais bons e ruins, assim como em qualquer profissão, médicos também. Tem profissional médico que faz diagnóstico errado. E quantos pacientes meus tinham diagnósticos errados, vindos de médico? Estavam sendo tratados de forma errada, né? Então, isso aí é uma coisa importante da gente entender. E a gente vai entender com mais clareza lá no nosso workshop, tá? E aí, gente, deixa eu ver quem tá aqui, quem tá chegando aqui. Nessa sexta-feira, gente. Sexta-feira ninguém merece, né? Mas a gente tá aqui estudando, né? Deixa eu ver quem são as guerreiras que estão aqui. Sexta-feira, 12:30 já, né? Não sextou ainda pra vocês, né? A Tatiana tá aqui, o Eduardo tá aqui também, a Cristina, a Estilo está aqui também, a Midi tá aqui, a Denise, Mara, a Gil tá aqui, a Edna, Emanuel. Legal, gente. Oi, gente, vão me dando oi. Não vou dizer o nome de todo mundo aqui, mas tô vendo vocês aqui. Vai me dando oi aí, quem tá chegando. Quem é que já se inscreveu aí pro workshop? Tá animado pra segunda-feira? Pra gente ter esse mapa. Gente, é um evento tão legal, tão especial pra você que é psicólogo. É gratuito, tá? Esse evento. É um evento realmente pra que a gente possa realmente mudar a forma como a gente trabalha, mas de uma forma positiva e leve, né? Quem aí tá com dificuldade de atender demandas graves, a partir de amanhã isso vai mudar, tá? Então quero vocês lá comigo. A Edna aqui, é muito bom te rever. Legal você estar aqui, Edna. Fico feliz. Oi, Aline. Oi, Ana. Então, gente, vamos lá pro terceiro mito. Terceiro mito muito comum e atrapalha muito o nosso trabalho. Com relação ao diagnóstico, ao médico, né, essa coisa da gente receber diagnóstico fechado de outro profissional, nem de outro colega a gente deve receber ele totalmente fechado como se fosse aquilo mesmo. A não ser que a gente tenha um relatório, né, e a gente veja exatamente o que ele fez ali, né, então é outra coisa. Agora, quando a gente recebe o diagnóstico de um médico fechado, ou a gente não faz o nosso, a gente faz o quê? Porque o diagnóstico ele é uma direção de trabalho. Se eu não tenho a direção do meu trabalho, eu não tenho como trabalhar. Então é muito profissional trabalhando sem direção porque não sabe fazer um diagnóstico psicológico. E muito mais, né? Aqui como essa live está dizendo hoje, existe um mito na cabeça dele que o psicólogo não faz, né? Então, então atrapalha o trabalho clínico, traz prejuízo mesmo do trabalho clínico. O terceiro é aqui, ó, o serviço de psicoterapia é o único que o psicólogo presta. O psicólogo não tem noção disso, mas ele chega no consultório, chega um paciente e ele é da abordagem que for,
ele começa a lançar a abordagem dele, começa a fazer as técnicas, começa a iniciar um processo de psicoterapia com aquele paciente. E o que acontece? Na maioria das vezes, na grande parte das vezes, não acontece, fica aquele tratamento arrastado, fica aquela coisa que o paciente ele não engaja muito bem, o paciente falta pra caramba, não leva muito a sério, não melhora, né? Começa um tal de psicólogo fazendo um processo de psicoterapia completamente bagunçado ali dentro, porque não tem a escolha do paciente. O processo de psicoterapia, né, é um serviço que ele não pode ser obrigado, porque é um serviço de alta ação do paciente. Então o paciente ele tem que entender com clareza para que serve aquele serviço e se ele quer passar por ele naquele momento. Né? Então por isso que o psicólogo ele não presta só o serviço de psicoterapia. Na verdade, quando ele faz isso, ele dificulta muito a entrada desse processo. Né? Então existem intervenções, né, antes e serviços que podem ser prestados caso essa pessoa não esteja apta ao serviço de psicoterapia, né? E muitos psicólogos não sabem também que a psicoterapia não é privativa da nossa área, né? Então é um serviço que outros profissionais podem prestar, né? Não só o psicólogo. Claro que fazer psicoterapia com psicólogo é muito mais completo, né? Porque a gente tem outros recursos também para se trabalhar, que são privativas da nossa área, que outros profissionais psicoterapeutas não têm. Né? Então é um mito o psicólogo achar que só ele faz psicoterapia. Né? É um mito. Ainda não é assim. Espero que um dia seja. Seriedade. Né? O CFP está lutando aí para que seja, mas ainda não é. Né? Então, existem outros serviços que são os serviços privativos do psicólogo. Ou seja, quem se forma em psicologia, né, na faculdade, tem intervenções, serviços, técnicas, testes. Ou seja, tem vários recursos que só ele pode prestar. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro profissional pode. Isso que define uma profissão regulamentada. Né? Então, uma profissão regulamentada tem funções privativas, né? Que só aquele profissional está autorizado a exercer, né? Que não é o caso da psicoterapia. A psicoterapia a gente já sai, a gente é o único profissional que sai da faculdade autorizado a prestar o serviço de psicoterapia. Porém, se você não é um psicólogo formado na faculdade, você é formado em outra área, e aí você faz um curso de formação, de pós-graduação na psicoterapia específica que a pessoa deseja, ela pode clinicar naquela abordagem em psicoterapia. Entende a diferença? Né? Então a gente não precisa fazer uma pós para atender. Né? Então a gente pode fazer uma pós para ficar mais íntimo da abordagem, para a gente entender mais teoricamente. Né? Mas para atender a gente já sai da faculdade com todos os itens importantes, né, para qualificar um psicoterapeuta. Né? Então, nossa profissão é a única né, nossa graduação é a única que qualifica como psicoterapeuta. Também, né? Essa é a diferença. A Gilmar aqui, eu me inscrevi, meu marido e grande incentivador me disse que serei sua aluna, te acompanho desde Workshop 12, que bom, Gilmara. Então já seja bem-vinda já aguardo você aqui na semana de matrícula já. Para quem não sabe também, a gente vai abrir matrículas também para o nosso curso na semana, né, na outra semana após o nosso evento gratuito, tá? Renê Santos está perguntando aqui, Rosileia, o que você acha desse tanto de psicanalistas que não tem formação e atende em clínica? Renê, eu acho assim, existem muitos psicanalistas que não são psicólogos, que são ótimos psicanalistas. Eu conheço pessoas que são realmente pessoas que estudaram a psicanálise, podem, sabe, ensinar a psicanálise. Agora, existem também pessoas que fazem uma formação qualquer, não entendem nada muito, né, assim como também acontece com a nossa área, acontece com qualquer área, gente que sai e não faz um processo. Agora, quando a gente fala que é psicanalista, eu acho que tem um valor um pouco maior,
Porque a psicanálise, ela exige na formação, mesmo para quem não é psicólogo, né, exige na formação supervisão, né, análise, para que ele possa atender também, né? Então a formação do psicanalista, dependendo da escola que ele está fazendo, é bem feita, sabe? Agora, tem muita gente que está fazendo psicoterapias aí que não são validadas, né, pelo Conselho Federal de Psicologia, portanto não é validada clinicamente, cientificamente. Tem pessoas se titulando psicoterapeutas e tu tem nem ensino superior, né? Então esse está sendo o problema, por isso que o Conselho Federal de Psicologia está com um projeto de lei no Senado para que a psicoterapia seja apenas do psicólogo, feita apenas por psicólogo. Agora, quando a gente fala de psicoterapeutas que não são psicólogos e foram, né, fizeram uma pós-graduação numa escola correta dessas abordagens, a única diferença que existe entre a gente e eles é que a gente é fiscalizado, eles não. Então isso é ruim para ele, eu acho que é ruim para a sociedade e é ruim para a gente ter concorrentes assim. É bom para a gente ter um conselho regulamentador da profissão, porque a nossa profissão é uma profissão, digamos, mais confiável, né? Mas é ruim a gente não ter um concorrente que também seja fiscalizado, que também tenha normas técnicas, né? Eles têm algumas normas, só que não são normas, digamos, federativas, né? Que estão dentro de um conselho federal, né? Ou seja, não é regulamentado de forma federativa, como a nossa profissão, né? Então isso é uma desvantagem pra gente ter pessoas trabalhando assim. Isso é a minha opinião, tá, Renê? Mas eu acho que é algo para a nossa profissão refletir mesmo, né? Vamos para o quarto item, o quarto mito, né, que eu trouxe aqui, que atrapalha muito a nossa prática, né? Existe uma abordagem melhor para tratar transtornos específicos. Isso é muito comum, gente, da gente ouvir, né? Eu sou de tal abordagem, então eu não vou tratar esse paciente, não. Eu sou de tal abordagem, então eu não vou tratar. Gente, nós somos psicólogos clínicos, né? Então a gente trabalha com diversos contextos, a gente trabalha com diversas etapas desse tratamento, né? Isso vai depender de como eu estou trabalhando, o que eu conheço do meu trabalho clínico. E a psicoterapia é um dos recursos clínicos que eu tenho, né? Agora, a psicoterapia, ela não trata o sintoma diretamente, assim como um remédio. O médico, quando você tem uma insônia, né, ele vai tratar diretamente a falta de sono, vai te dar um ansiolítico para você dormir. Mas às vezes o fator que faz com que uma pessoa não durma é uma ansiedade, é um medo, é uma preocupação. E então a gente não trata a falta de sono em si. A falta de sono pra gente não é o fator principal de foco de trabalho, é o não dormir. E esse não dormir, que nós, né, psicólogos, trabalhamos, a gente vai trabalhar sob diversas óticas teóricas, né? Esqueci de pegar minha água aqui, estou um pouquinho atacada da minha alergia. Sobre diversas óticas teóricas, né? Então a gente vai olhar o indivíduo como um ser subjetivo, como é que ele vivencia as emoções dele, como é que ele vivencia as problemáticas, e cada abordagem tem o seu olhar, né? Então a gente não trata a demanda em si que ele traz, a gente trata o indivíduo que tá na frente dessa demanda. A demanda tá aparecendo ali, mas quem tá de frente para isso é um ser humano, é um indivíduo subjetivo, né? Então por isso que, independentemente da demanda que ele traga, né, as questões subjetivas dessa pessoa vão ser olhadas, cada um, né, na sua abordagem, cada um na sua forma de ver o ser humano, né? Então por isso que não existe uma abordagem melhor, né? Quando a gente fala, por exemplo, de TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, um psicólogo TCC, ele vai trabalhar com metas terapêuticas. Essas metas terapêuticas trazidas por esse indivíduo
porque é a lógica que ele está vendo de sofrimento. Essas metas vão mudando, porque ele vai entendendo mais sobre ele vai ressignificando, ele vai entendendo, ou seja, ele vai modelando o processo de psicoterapia dele. Quando a gente fala de um psicanalista, né, a gente está falando ali, né, de uma linha lacaniana, por exemplo, que vai falar sobre um transtorno, sobre uma neurose obsessiva, né? Então ele vai entender a lógica desse transtorno, né? Essa necessidade de controle, de coisas como raiva reprimida, por exemplo, né? Como questões que precisam, ou seja, sair, né, seus desejos, seus sentimentos, sair lá do inconsciente, e esse ego não tá, ou seja, ele vai manejando ali a partir de associação livre, vai fazendo com que a pessoa entenda, né, essa raiva que ele tá ali, não, né, e fica ali protegida em forma de controle, né, ou seja, cada abordagem vai ver da sua forma, né, no seu olhar, mas todos os transtornos, né, das pessoas que desenvolvem qualquer transtorno pode ser tratado por qualquer abordagem, sendo assim, né? Então é um mito a gente achar agora. Para isso, para que eu saiba como tratar dentro do processo de psicoterapia, eu preciso primeiro saber se ele está apto. A gente vai entender muito isso na segunda-feira, gente, que é logo o início, né, do tratamento. Assim que chega, quais são as intervenções, os serviços, como é que eu tenho que organizar isso, né, esse trabalho. Então na segunda-feira é o que a gente vai entender. Vamos lá, gente, o quinto mito que eu coloquei aqui. O que vocês estão achando, gente, desses mitos? Vocês tinham? Vocês estão desmistificando? Ou a gente está fazendo uma reflexão, a gente está na mesma linha de pensamento? Coloca aí para eu entender um pouco como é que vocês estão com relação a esses mitos, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Olha só, vamos lá, o quinto. Se o paciente está em crise, só o psiquiatra pode ajudar. Então eu ouço muito isso, gente, da pessoa estar em crise de em algum aspecto, e tipo assim, eu tiro a minha responsabilidade de atuar ali e envio para o médico. Não quer dizer que a gente também não vai encaminhar para o médico, né, ajudar nessas questões fisiológicas dessa crise que podem estar colocando essa pessoa em risco, colocando as pessoas em risco, né? Agora, eu também tenho que olhar para essa crise. Eu também vou ajudar, na verdade, nós é que vamos de fato ajudar a pessoa a não ter mais crises futuramente, né? Então nós somos o profissional sinceridade mais aprofundado no tratamento de pessoas graves, transtornos mentais graves. Porque a gente não vai abafar a crise, a gente vai fazer essa pessoa lidar com a crise. A lógica de trabalho nossa do médico é diferente. E isso vocês vão saber muito na segunda aula do workshop, né? Então, na primeira a gente vai entender todo o processo de entrada de um paciente, né? Como é que a gente se organiza nesse processo. E na segunda aula a gente vai ver, né, isso acontecendo na prática, né? E a gente vai falar de crises, né? Então a gente vai mostrar como é que a gente escolhe o nosso raciocínio crise, né, que a gente aprendeu na primeira aula, a partir de demandas de crise, né? Então a gente vai entender, vai organizar. E na terceira aula a gente vai aprender sobre todos os aspectos, né? A gente vai ter um mapa todo completinho, vocês vão ganhar material, inclusive, de como funciona um tratamento na prática, desde da entrada do paciente, o desenvolvimento e até a entrada na psicoterapia, a saída dele lá, tá? Então, vocês vão entender. O Renan aqui, estou aprendendo muito contigo. Que bom, Renan, fico feliz. Ana Maria aqui, ó, está sendo muito esclarecedor. Obrigada pelo feedback, Ana. Legal, aprendo, legal. Queria fazer supervisão individual contigo. Renê, olha só, eu tenho duas opções para você. Eu tenho uma opção dentro do curso, que é uma supervisão em grupo que a gente faz, mas se você quer algo mais direcionado, eu também faço mentoria, tá?
Se você quiser se informar, vai lá no link da bio e fala com os nossos atendentes, tá? Fala lá com os nossos atendentes, tem o WhatsApp da gente lá, fala que você está interessado na mentoria, né? Que fica mais cara a cara comigo, é mais personalizado, tá? Que pode ser interessante para você, são dos 2 serviços que eu presto, tá bom? Vamos lá. Então, a gente aqui, eu falei aqui sobre o paciente estar em crise, né? Só o psicólogo pode ajudar? Não, é um mito também, tá? Olha só um mito que é muito comum quando a gente se forma, gente. Vou atender de graça para ganhar experiência na prática. Gente, isso é um mito muito errôneo, muito errôneo. E vamos discutir o porquê aqui, né? A Gilmar aqui, Rosileia, por que em empresas eles direcionam as vagas para quem é da comportamental? Eu acho que por conta de mitos também, né? Achando que só os psicólogos das comportamentais, né? Como um todo, TCC ou análise comportamental, entre outras, só eles têm um contexto científico. Isso é uma discussão que tem na área, né? Inclusive, até mesmo dentro da nossa área existe essa discussão, né, de profissionais da TCC que falam, né, da TCC ou das comportamentais de modo geral, que falam que psicólogos, mais da análise comportamental, que psicólogo da TCC, da análise comportamental é científico e a psicanálise, por exemplo, não é, e outras abordagens não são, né, que são mais projetivas, analíticas, não são, né, mas aí, né, o nosso próprio Conselho Federal de Psicologia e o consenso, né, geral mesmo, a grande maioria sabe que a análise clínica, ela também é científica porque traz resultados, né, diferente, por exemplo, da constelação familiar, que traz resultados ruins, né? Então, por isso que é proibida hoje, né? Nosso conselho psicólogo não pode oferecer esse tipo de terapia, né? Então, existe um mito aí social de que só a TCC funciona, as outras não. Existe um preconceito, né? De médicos, principalmente, né? Contra a psicanálise. É mais uma guerra contra a psicanálise, muitas vezes. Gente, olha, eu não sou psicanalista, né? Mas é uma das que eu mais estudo, né? Porque eu acredito que a psicanálise realmente, gente, ela é insuperável. Eu acredito que ela é insuperável. É uma abordagem assim incrível, incrível, né? Então eu acho que existe um mito social aí também quanto a isso. Então é um erro dessas empresas fazerem isso. É um erro, tá? Normalmente são empresas que são mais direcionadas ao trabalho do médico, o médico que impõe isso. Não, eu acho que estão errados, tá? Na minha opinião, estão errados. A Ana Cruz botou aqui, exatamente, temos condições plenas de atender pacientes em crise, mas para esse atendimento de urgência emocional, penso que o psicólogo tem que estar aberto inteiramente e atualizado. Com certeza, sim, concordo. Uma das razões de não atender de graça para a experiência é que não podemos lidar com o paciente como se fosse uma cobaia. Mas eu acho que não é nem isso, tá? Porque a gente vai fazer sim, não vamos usar como cobaia, porque existe ética na pesquisa, né? Mas sim, a gente vai fazer experimentos, né? Tudo dentro da ética e tudo mais. Agora, até dentro dos nossos consultórios, com psicólogos, com pacientes pagantes ou não, né? Faz parte de um cientista examinar, fazer pesquisa, fazer, né? Pensar clinicamente, né? Se tá tudo dentro de uma ética, né? Então não tem problema. Agora, o problema é o seguinte, segundo o Conselho Federal de Psicologia, eles orientam a gente que a gente não receba pessoas que não podem pagar por um serviço, pessoas que tenham vulnerabilidade econômica e social, porque essas pessoas, elas precisam de um amparo multiprofissional, né, multidisciplinar. E se eu tô ali no meu consultório particular, eu recebo uma pessoa assim, e eu vou precisar muitas vezes encaminhar, fazer indicações de tratamento, né? Ou seja, essa pessoa às vezes não tem o mínimo para ele poder arcar com esse, né, com a sua vida, às vezes, com a sua alimentação. Aí, arcar com todas essas questões, então muita gente que atende de graça na igreja, com pessoas muito carentes, né, economicamente. Então, essas pessoas estão privando essas pessoas de um atendimento multidisciplinar.
né? Então, o que o conselho ele orienta a gente? Que a gente não atenda essas pessoas ali no nosso consultório, mas se eu quiser ajudar, que eu me filie, que eu me associe a uma instituição que faça um trabalho, né, social multiprofissional, né? Então a Fiocruz, o próprio DelSUS, né, os postos de saúde, né? Então eu me associo a um lugar onde essa pessoa vai ter ali recursos de assistente social, de psiquiatra, de outros médicos, porque senão a gente acaba se sobrecarregando no trabalho, né? Porque a gente não tem como marcar com tudo isso, né? A gente não tem nem como encaminhar ele para um médico público. Quem tem que encaminhar é a própria rede pública. Então a gente limita o paciente e se limita a atender. E outra coisa é atender a preço social. Pessoas que podem pagar e estão pagando preço baratinho, pichinchando com a gente. Então a gente precariza a nossa profissão. Então a gente, em vez de pagar o preço de tabela, né, que é o preço mínimo, o médio, o máximo, aí você vai ver quanto você vai cobrar, né? Mas existe um preço mínimo de tabela, por quê? Que é um preço que é sustentável para a profissão. É sustentável para que um psicólogo atenda e ele possa se especializar, ele possa comprar um curso, ele possa comprar um livro, ele possa ter a sua saúde também vista, ele possa pagar uma terapia para ele possa pagar uma supervisão, uma mentoria, ele possa crescer também, ele possa ter férias, ele possa ter então um mínimo ali para que o psicólogo se sustente na sua profissão clínica, né? Então, se eu começo a cobrar baixinho, eu tô pagando para trabalhar, porque eu não faço esse cálculo, né? Lá no nosso curso, inclusive, a gente ajuda o psicólogo a fazer esse cálculo de quanto ele precisa para que ele ganhe aquilo que ele quer naquele momento. A gente tem uma calculadora lá, né, que ele só coloca os valores e ele vai testando, não, isso aqui tá pouco para mim, aí eu tenho que atender muito, ou seja, ele vai fazendo os testes dele para que ele possa definir o que eles querem, né, o que ele quer ganhar, né, mensalmente, né, para que ele possa ter férias, pagar INSS, pagar o CRP anualmente, ou seja, ter o seu salário digno, né? Então, quando a gente faz isso, primeiro que oferecer preço social é contra a nossa ética, né? Então a gente não pode oferecer na área da saúde preço social, ou seja, propaganda que falem ou que coloquem vantagem sobre o preço, né? Então isso na área da saúde é proibido, né? Então a gente não pode botar assim, vem que aqui é mais barato, avaliação grátis, esse tipo de coisa a gente não pode oferecer como divulgação, né? Agora, e aquela pessoa que pode pagar e vai lá e fala, não, quero mais baratinho porque ali tá mais barato, né? Ou seja, plano de saúde que precariza a gente, né? Isso é muito comum, né? É uma preocupação no Conselho Federal de Psicologia também, é a precarização da nossa profissão pelo plano de saúde, né? Pagando uma merreca pro profissional, escravizando, gente, é um trabalho escravo, é vergonhoso, sabe? Trabalhar 20, 15 reais atendendo uma pessoa com um tempo totalmente bagunçado, 20 minutos de sessão, isso realmente é uma coisa, assim, muito séria, sabe? Muito séria mesmo. Então, por isso que a gente tem uma preocupação no Depressão 360 de ajudar o psicólogo a se empoderar mesmo do seu atendimento clínico, inclusive largar esses planos de saúde que, né, precarizam, escravizam ele, né? A Marta aqui, muito atrasada, não tá atrasada não, pode chegar. O Renê aqui tá assistindo a live e almoçando, ó. Pra não perder nada. É isso aí, Renê. Bom apetite aí. Agora, gente, vamos lá. O último que eu coloquei aqui, né, para que a gente possa também entender um pouco sobre esses mitos que podem atrapalhar muito o nosso trabalho, só atestado médico é válido. Gente, atestado, laudo, relatório, declaração, são tudo documentos psicológicos que fazem parte do nosso trabalho clínico, né? A gente também pode dar na área jurídica e outras áreas também a gente pode, né? Um psicólogo organizacional, ele pode
emitir um atestado, ele pode, ou seja, o psicólogo, ele é autorizado a emitir documentos psicológicos, que na verdade é privativo do psicólogo, né? Agora, existem outras áreas também que vão dar. O médico também dá atestado, mas é o atestado médico, o atestado psiquiátrico, né? Então são documentos diferentes. E a gente tem uma tendência a achar que nós não podemos dar. Sim, podemos dar até 15 dias de atestado, né? Que está lá regulamentado na nossa resolução lá sobre atestados psicológicos. Inclusive, o Conselho Federal de Psicologia está atualizando essa informação para o Conselho de Medicina, né? Que eles não sabem, né, sobre isso e falam que só eles podem dar atestado e tudo mais. Aí o Conselho fala, opa, peraí, não é bem assim não, nós também podemos dar, só que o nosso atestado é psicológico, né? Agora, o que as pessoas confundem muitas vezes é que depois desses 15 dias, né, que é o máximo que um profissional pode dar, né, para que a pessoa não vá trabalhar, por exemplo, né, fique em casa, depois disso só o INSS, né? Aí lá no INSS, por uma questão institucional, só contrata um médico, né, para fazer essa avaliação lá no INSS, né? Porque eu não sei, só contratam médicos, né? Então deveria ter outros profissionais de saúde ali, né? Não só o médico, né? Mas e aí, o que acontece? Eles têm medo de perder esse reinado no INSS, né? Que é um reinado que a gente não quer, na verdade, né? Mas é um reinado que eles têm lá e eles lá só um médico que avalia, muitas vezes erroneamente, muitas vezes de uma forma injusta, mas está lá, né? Para que eles possam definir quem é que vai trabalhar, quem não vai, quem vai receber o INSS, quem não vai, né? Então, eu acho que eles confundem com isso, né? Então, nesse aspecto, eles lá é que podem fazer isso, né? A Lara também tá almoçando ali, assistindo. Os juízes pensam que são deuses, alguns médicos têm certeza. Isso acontece. Em todas as áreas aí da vida tem narcisistas pra caramba, né? Então, nós é que sabemos disso, né? Nós psicólogos trabalhamos com isso. Mas, gente, olha, eu quero recapitular alguns desses mitos aqui, tá? Quem lembrar de algum mais, vai colocando aí, tá? Psicólogo não faz diagnóstico, é um mito. Se o médico fez o diagnóstico, então não tá correto, eu tenho que aceitar de olho fechado. Isso é um mito. Psicoterapia é o único serviço que o psicólogo presta. É um mito total, nem é privativo da nossa área ainda, né? Existe uma melhor abordagem para tratar transtornos específicos, também é um mito, né? Porque a gente não trata a demanda, a gente trata o indivíduo, né? Então, de acordo com a minha abordagem, é como eu vou ver aquele indivíduo, né? Se o paciente está em crise, só o psiquiatra pode ajudar. Não, gente. O psiquiatra vai abafar a crise. A gente vai ajudar a pessoa a lidar com a crise. São duas abordagens diferentes, né, do médico e do psicólogo com relação à crise. Inclusive, discordam, né, uma da outra. Vou atender de graça para ganhar experiência na prática. Já entendemos que ganhar experiência na prática não funciona muito. E olha só, nem comentei dessa aqui também, que se eu não sei atuar na prática, eu atender um monte de gente de graça, sem respirar, né, sem poder ter um ganho efetivo para eu estudar, eu tô mais me sobrecarregando, ficando mais confusa, atendendo essas pessoas de qualquer forma, que não é a correta, e ficando prejudicada e prejudicando as pessoas. Então, realmente não funciona. Eu preciso garantir que a minha prática seja correta, né, para que eu possa atender, tanto de graça ou não, né? Então, fazer isso tipo... né? A colega falou um negócio ali de cobaia, eu acho que tem a ver com isso também, né? A pessoa que paga, eu vou atender só quando eu souber, e a pessoa que não paga, eu vou atender não sabendo. Não, eu não posso atender não sabendo ninguém, né? Eu tenho que atender sabendo, né? A colega botou aqui, ó, tem aula sobre laudo psicológico para perícia? Para perícia, não entendi muito bem. Laudo psicológico é um laudo só, para qualquer demanda que trouxerem. É laudo para escola, é laudo para
para cirurgia bariátrica, laudo por uma perícia. Laudo psicológico só se faz de uma forma só, existe um enquadro específico, né? Se você é nossa aluna, lá na nossa tem tantas aulas, né, sobre documentos psicológicos, de todos eles, para diferenciar, entender os objetivos de cada um, mas também tem uma oficina de técnicas que a gente fez, a gente construiu juntos lá dentro, tá gravado, um laudo para cirurgia bariátrica, para vocês entenderem a lógica de como construir um laudo. Tá? Então você vai colocar a demanda que precisa ser, né, então você vai colocar tudo dentro das especificações que o laudo pede, né? Então vai identificar qual é a demanda, né? Que testes você vai procurar, como você vai procurar esses testes, né? Para você validar o seu laudo, como é que vai fazer a anamnese. E aí tem tudo lá, como é que você vai escrever, como é que você vai, né? Tudo isso lá na oficina de técnicas, tá? Então, laudo, não existe um laudo para isso, não, o laudo é o mesmo. Só que você vai mudar a demanda ali dentro, né? O que você está pesquisando para aquele laudo é diferente, né? Mas não existe um laudo diferente para perícia, um laudo diferente para escola, por exemplo. O laudo é laudo, né? O Renê tá dizendo que é recém-formado. Ah, Renê, vem pra cá, vem pra cá. Seja bem-vindo e parabéns, viu, pela entrada aí da sua profissão. Então, para terminar, a gente colocou aqui só o atestado do médico é válido, só os documentos do médico é válido, só os laudos, a gente podia até ampliar isso, né? E não, gente, eles têm os documentos dele lá, né, que são normativos da área dele, e tem o nosso, a forma de produção, né, que é totalmente diferente da forma de produção do médico. A nossa investigação é completamente diferente da do médico, né? Os objetivos, né, clínicos ali dentro são totalmente diferentes, então nossos documentos são exclusivos, privativos do psicólogo, só o psicólogo pode emitir, né? Então, gente, espero que essa série de 10 lives, olha, quem quiser assistir, gente, essa série de 10 lives, eu tenho aqui, ó, olha só o que a gente fez esses 10 dias antes do nosso workshop. O primeiro a gente falou sobre sua prática te sobrecarrega ou te dá leveza. Demos dicas sobre isso. Como melhorar o seu trabalho na sua abordagem com simplicidade. Como é que, né, tá ali dentro do trabalho da abordagem de uma forma mais correta, né? Qual a relação de ter segurança na prática e atrair paciente? Fizemos uma correlação e demos dicas também de como atrair paciente, né? Por que é importante seguir normas técnicas? Né? Como é que elas dão uma leveza pra gente muitas vezes, né? Porque a depressão é a demanda base para qualquer psicólogo clínico seguro. Psicólogo clínico que não sabe tratar demandas graves como a depressão vai ter dificuldade em outras demandas, você pode ter certeza. Porque vocês vão entender isso nessa live. Cadê? Falamos aqui também, psicóloga, como otimizar seu tempo de estudo para seu crescimento profissional. Falamos também intervenções clínicas da psicologia e a sua lógica, qual a lógica das nossas intervenções. Como a pós-graduação, com pós-graduação, mas com insegurança na prática. Como é que pode isso? Mesmo cheia de pós-graduação, uma pessoa pode ser insegura na prática. Vai lá nessa live e assistir. Falamos na 9ª live ontem sobre empoderamento pessoal e profissional, né? Como é que um influencia no outro. E hoje a gente falou aqui sobre mitos, né? Nossos mitos da nossa área clínica que dificultam muito o nosso trabalho se a gente não desmistifica ele. Então, gente, ó, eu sugiro que quem não assistiu alguma dessas lives, assista até domingo, tá? Porque segunda-feira a gente foca toda a sua atenção no nosso workshop, tá? Que vai clarear tudo que você precisa saber para atender a demanda depressão e, claro, através de um método que você vai poder, né, aplicar em qualquer outra demanda para que você possa organizar o seu raciocínio clínico dentro do seu consultório, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui, deixa eu ver aqui, ó. Olha só, o Renê já tá até atendendo, ó. Estou atendendo 3 pessoas da mesma família. Pode dar problema? Pode, Renê. Pode dar problema, viu? Aí digamos, como é que fala? Um interesse aí comprometido, né?
Porque tem a questão do sigilo, tem a questão do vínculo, sim, pode atrapalhar bastante, tá? Primos e sobrinhos, eu não sei qual o vínculo que eles têm, né? O vínculo que eles têm, de contato que eles têm, o que do processo de um pode atrapalhar o processo do outro, o quanto para você pode ser um conflito de interesse, né? Então tem que avaliar tudo isso, tá? Para que não seja um problema. Deixa eu ver aqui. Então, gente, a primeira aula, passo a passo da prática clínica da depressão, é o início, tá? De tudo que a gente precisa saber para iniciar com a entrada desse paciente. Como é que se recebe esse paciente, né? O que eu tenho que fazer nesse processo? Na segunda aula, a gente vai falar como colocar em prática essa organização clínica em crises. E na terceira aula, a gente vai ter ali todo o passo a passo, todas as possibilidades clínicas, desde o início até a saída. A gente vai ver o mapa completo, né, do nosso método OR, que vocês vão conhecendo no decorrer desse workshop. No domingo, a gente tem aula sobre suicídio na prática do psicólogo, tá? O que fazer diante de um paciente que acabou de falar que quer tentar o suicídio. E na outra quarta-feira, a gente tem uma aula sobre orientação de familiares, né? Como é que o psicólogo faz esse tipo de intervenção na prática, tá? Importante se inscrever, inscrição, gente, na bio, tá? Quem não se inscrever não vai receber o link da aula, tá, gente? Então é importante se inscrever. Ó, a pergunta aqui, ó, não seria melhor psicoterapia em grupo em caso de familiares? Depende, isso tem que ser avaliado. Depois de uma avaliação que a gente vai saber. Porque a terapia em grupo só funciona se o conflito da família tiver o mesmo interesse, né? Se não, tipo, o primo tá fazendo uma coisa por uma coisa que não tem nada a ver com o outro primo, então, né, não tem o porquê de ser em família, né? Então, nem em grupo, né? O grupo é a mesma demanda, né? Então, normalmente são as mesmas demandas, né? A pessoa com problemas de dependência emocional, então pessoas que vivenciam essa mesma demanda, pessoas que vivenciam vícios, né? Pessoas com a mesma vivência ali com relação às dificuldades com o vício, né? Então o grupo ele tem uma similaridade também, né? Na família também tem o mesmo objetivo clínico ali, né? Todo mundo quer sei lá, falar melhor um com o outro, querem se entender, se comunicar melhor. Então é um objetivo em família, né? Todos eles querem lidar com o luto de alguém, né? Então é um interesse da família, né? Então sempre é um interesse, né, conjunto, né? Então se não tem esse interesse conjunto, não tem por que ser de família, por isso tem que ser avaliado. Então, gente, vou ficando por aqui. E aguardo vocês na segunda-feira, tá? Para nossa primeira aula do nosso workshop. Depois eu quero saber de todo mundo o que vocês acharam, porque terça-feira eu vou estar aqui para que a gente possa conversar, saber o que vocês acharam da primeira aula, tirar dúvidas. Vou estar para papear com vocês, tá bom? Então, gente, ó, beijo, até segunda-feira. Bom final de semana a todos, tá? Tchau, tchau, gente. Bom final de semana, Ana, Edna. Tchau, tchau.